Uma das perguntas que é a pergunta talvez central dos pensadores cristãos é essa aqui, ó. Qual é a origem da pobreza? Na sua visão, qual é a origem da pobreza? Como nós cristãos, a partir não apenas da nossa experiência com a miséria, que a gente não precisa sair do país, a gente precisa sair do Haiti. Eu não preciso nem sair dos Estados Unidos, eu posso ficar aqui mesmo. Né? Eu fui levar um amigo ali para comprar um carro hoje, e aí quando a gente estava parado no farol, uma pessoa com uma plaquinha de papelão homeless, não tenho nada. Ontem teve uma tempestade de chuva aqui, várias pessoas, caiu árvore em casa, enfim, tem algumas pessoas que perderam casa, perderam o barraco, enfim. Cara, o que você pode dizer pra gente aí, pro pessoal que tá nos assistindo? Como a gente pode entender a origem da pobreza? Da onde vem isso, cara? Legal, primeiro eu vou definir o que é pobreza, né? É um termo difícil definição, porque ele é bem relativo. Mas a gente pode dizer assim, conforme o dicionário, uma noção básica do que é pobreza é a carência do necessário à subsistência. Então a gente pode tratar isso como o termo pobreza. Então quando falta o necessário para subsistir. E aí o que é subsistir? Aí depende do contexto e tal. Mas a questão aqui é que falta o necessário, falta comida na mesa, né? Falta o que é as oportunidades e as capacidades necessárias para a pessoa, um termo bem em inglês, para a pessoa florescer na vida, né? Para a pessoa se dar bem na vida. Então isso é pobreza. E aí, se for definir riqueza, a gente pode falar que é abundância, fartura, grande quantidade de bens, né? Então, e a pobreza, é interessante refletir sobre a origem dela, porque eu acredito que o cristianismo, ele traz uma visão sobre a pobreza que é a queda do homem, né? O Éden não foi criado por Deus para haver carência, né? Em nenhum momento a gente vê que Adão passou fome, teve dificuldades, ou que tinha árvores limitadas lá para os frutos que ele comia. Na verdade, o Éden foi criado, ele foi criado para refletir a generosidade do nosso Criador. Nosso Criador é o maior generoso que existe, porque ele criou tantos frutos diferentes, tantas coisas diferentes para a gente se alimentar, para a gente poder desfrutar. E a Bíblia também diz que ele nos deu a capacidade de produzir riqueza. Então, além de dar para a gente o material, a matéria-prima, ele deu para a gente também a capacidade de criar em cima disso e produzir riqueza. Então, assim, Deus é demais. Ele criou um universo para a gente viver uma vida plena. Agora, com a queda do homem, surge a maldade, surge a ganância, surge essa questão intrínseca do homem, má, que gera, em grande parte, o problema da pobreza. É claro que a pobreza tem múltiplas causas, é uma resposta que precisaria aí de uma dissertação, né? Porque tem a causa sistêmica, então a gente pode dizer que o sistema gera pobreza, é uma falta de oportunidades, a gente pode dizer que a pessoa que não tem o acesso, isso gera pobreza, a gente pode dizer que é preguiça, como dizem em Provérbios, que a pessoa não trabalha, não vai atrás e por isso fica na pobreza. A gente pode dizer que é por causa da injustiça social, pode dizer que é por causa de guerras civis, de problemas de conflitos, enfim, são múltiplas causas que geram a pobreza. Mas na minha visão, numa cosmovisão cristã, a pobreza vem da maldade do homem, da queda e do pecado original. Porque a partir dali começa a surgir a inveja, o Caim mata o Abel porque ele é aceito e outro não, e aí começa a surgir os problemas de conflito entre o homem. Agora, independente da origem de fato da pobreza, o que é uma resposta comum para todo cristão é que o cristianismo, ele trata da pobreza. Não existe cristianismo sem tratar a pobreza, sem tratar do necessitado, né? Então a gente tem várias referências aqui, Jesus falando que os pobres pertencem ao reino dos céus, né? E quando ele usa esse termo em Lucas 6, o termo é pitokos, né? P-T-O-C-H-O, não sei como falar isso em grego, mas esse é o termo. E esse termo significa mendigo, morador de rua, pobre, carente, necessitado, né? Alguém realmente simples. Tem a canção de Maria, por exemplo, que fala que ele veio e encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Então, anuncia um Jesus que vem para trazer uma resposta para os pobres, né? E aí eu entendo que nós, como cristãos, somos uma extensão de Cristo em responder a essa causa que a gente não entende direito, que é complexa,
mas que a gente tem que fazer alguma coisa diante de tudo isso. Muito bom. Ó, você falou uma coisa que é muito importante. O problema da pobreza passa numa perspectiva cristã, tá, gente? Se você não é cristão, você tá aqui, caiu de paraquedas, preste atenção e ouça o que nós temos a dizer sobre o problema. Nós não estamos negando que a pobreza não tenha múltiplos fatores, não seja um problema multifatorial. A gente está dizendo que a pobreza ela tem uma raiz mais profunda. Pensa aí na metáfora de uma árvore. Ela tem uma raiz, ela tem ela é mais grossa, ela é mais parruda, a origem da coisa, do que a gente pode imaginar. Agora, ao longo da construção da árvore, ela vai assumindo galhos, frutos, ou pensando na ideia de doença e sintoma, a causa da doença é o pecado do ser humano, é a desconexão de Deus, né? Acho que você tocou muito bem isso, voltando lá para o jardim. Só que os diferentes sintomas de uma doença, elas podem infectar a árvore de fora para dentro. Então, se você não cuida bem do galho, a árvore em si pode ser prejudicada e por aí vai. Então a pobreza, como você falou, né, cara? Tem países, como aqui nos Estados Unidos, o cara que nunca teve chance de prosperar no país onde ele nasceu, o cara vem aqui e, assim, pelo sistema, são um sistema que facilita o cara conquistar aquilo que ele faz com o trabalho dele, ele conseguiria, ou melhor, ele consegue em um ano a juntar mais dinheiro ou produzir mais riqueza do que talvez a vida inteira num país que tem um sistema fechado para a liberdade econômica, coisa do tipo. É por aí também que você está refletindo? Tem assim, claro que eu estou trazendo bastante do conteúdo cristão sobre o assunto, mas se for ver as teorias de desenvolvimento, né, que isso eu estudei lá no mestrado, na época, tem um cara que é o Amartya Sen, e é um grande pensador, e ele fala que a pobreza é a falta de capacidades. Pobreza não é a falta de recurso, pobreza é a falta de capacidades. O que isso significa? Que a pessoa não tem a condição de conseguir o recurso. Então esse é um conceito básico aí de pobreza, que assim, não é cristão, mas ajuda a gente a enxergar que é mais amplo do que apenas ter algo, né? Não é só posse, né? É muito mais sobre condição e capacidade, e oportunidade. Então, eu acho que isso fala muito de justiça, né, cara? Porque é muito difícil a gente pensar em um mundo em que todos têm oportunidades, né? O mundo de hoje não é assim. Então, eu já tive viagens, eu fui para Namíbia, para o deserto do Kalahari, e lá eu vi uma das tribos mais antigas da história da humanidade. Os caras são, tipo, faz esses estudos de genoma e tudo, eles são uma das tribos originárias, assim, da humanidade, e os caras vivem lá de pesca e coleta, eles estão na mesma, desde aquela época. E aí, assim, tem toda aquela questão antropológica, né? Você deixa ele viver isso, porque isso é o que ele sempre fez, mas aí você vê um cara desse passando fome, porque a gente está causando mudança climática, e isso estraga as terras dele, e aí se não vai fazer nada diante disso, vai deixar o cara morrer de fome. Então, assim, acho que justiça, aí o conceito cristão fala também de lidar com a pobreza com um olhar como se o próximo fosse igual a mim, trazendo esse conceito de equidade. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, se todos nós somos iguais perante Deus, quem sou eu para querer todos os recursos da terra para mim e tirar os recursos dos outros? Isso é ganância, isso é egoísmo, isso é contra o que Deus fala. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que dar oportunidades com sistemas justos, a gente não pode tirar as oportunidades dos outros que estão fora do meu sistema, né? Então, aí já entra uma discussão mais ampla aí de sistemas econômicos, mas enfim, eu acho que a questão aqui é dizer que a gente sempre tem que olhar pela justiça e a equidade, porque todos têm oportunidades nesse mundo. Legal. Então, para você que está nos assistindo, o que o Matheus está falando é assim, que a raiz ou a origem da pobreza, óbvio que é um assunto muito complexo, mas ela tem uma raiz na queda, né? Na nossa rebelião contra Deus, e ela se manifesta, esse pecado, porque só falar pecado é um termo muito genérico. Você tem que dar nome aos pecados que se originaram a partir do pecado original. Ela pode se manifestar numa cobiça individual de uma pessoa, de querer só a terra para ele. Pode se manifestar num sistema injusto que previne ou inibe as pessoas de fato de terem equidade de oportunidade para conseguirem, enfim, produzir riqueza.
pode se manifestar numa sociedade capitalista, pode se manifestar numa sociedade ultra-socialista, enfim. É o pecado em suas diversas roupagens, que não apenas é a origem da pobreza, mas é também um dos responsáveis pela manutenção de miséria e pobreza no mundo. Obrigado, cara. Muito bom. E a gente podia até podia ir mais longe nessa pergunta para discutir a origem da pobreza do coração do homem. Porque muito mais importante para o cristão que pensar em riqueza e pobreza material é pensar em riqueza e pobreza do seu interior, cara. Porque, no fim das contas, quando a gente chegar na eternidade, o que vai ser julgado de nós é o quão generoso a gente foi para os necessitados. Não está sendo julgado quanto dinheiro a gente teve ou quanto dinheiro a gente deu, mas vai ser julgado quanto que a gente teve de generosidade no nosso coração. Então, talvez esteja ligado, né, a origem da pobreza com a origem da pobreza espiritual, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente deixa de ter um coração doador, generoso, e isso dificulta a nossa uma visão mais justa da sociedade, porque aí a gente começa a pensar de uma forma individualista, né, só em mim. Então, pobreza espiritual, cara, é um tema. Eu não tô falando de ser pobre de espírito, tô falando de ser pobre em generosidade, né, em misericórdia. Até porque pobreza em espírito é uma outra coisa, Jesus comendou com uma coisa boa. Agora, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, ele fala de uma igreja que era abastada financeiramente, mas eles eram pobres, cegos e nus, que era a igreja de Laodiceia. E o conselho que o nosso Senhor dá para essa igreja é: comprem ouro purificado, ouro puro. Para quem não sabe, os quilates do ouro são medidos de acordo com o excesso de purificação. Então Jesus está falando: comprem ouro de mim. Porque de fato a pessoa pode ser muito abastada e extremamente miserável do lado de dentro. Então não podemos falar de economia somente de forma externa, do material. A gente tem que falar da pobreza que uma alma pode ter a despeito das suas posses. Muito bom.